Esse problema você tem um bloco sendo arrastado por uma força F e ele tem um atrito, ok? E a gente completa o diagrama, força normal e o peso do bloco. Então, uma pergunta seria, o que acontece com a força de atrito na presença dessa força F aqui? A gente sabe que na ausência dessa força, a força de atrito seria μ vezes a normal, que nesse caso seria igual ao peso. Mas o fato de existir essa força, o que acontece agora com a força de atrito? Bom, você deve se imaginar, se eu estou puxando um menino num trenó, ou puxando uma caixa dessa forma, né? Eu inclino, vou aumentando essa minha força, parece que fica mais fácil puxar a caixa, parece que isso reduz o atrito. Então vamos usar a segunda lei de Newton para ver se isso é verdade. Segunda lei, soma das forças é MA, e a gente vai decompor em X e Y. X aqui e Y vertical. Bom, nesse problema, este corpo em azul está em repouso e ele está no limite de entrar em movimento. Então, a gente tem o atrito estático. Essa força F se decompõe em F cosseno θ e em F seno θ. De tal forma que em X eu tenho F cosseno θ menos a força de atrito, como está em repouso, ao invés de ser MA, aceleração nula, então igual a zero. E na vertical eu tenho a força normal mais F seno θ menos o peso igual a zero. Aceleração nula na vertical também. Então vamos lembrar que a força de atrito estático é μ estático vezes a normal, e a normal a gente obtém dessa expressão. Normal é o peso menos F seno θ. E agora eu vou substituir isso aqui. Então, conforme a gente pode ver, essa é a força de atrito estática. E antes, sem aquela força F, ela era dada somente por μ estático vezes o peso, mas agora a gente está calculando o atrito como sendo μ estático vezes o peso, menos uma parcela da força que a gente aplicou. Então, o que acontece é que fica mais fácil arrastar o bloco quando você tem essa força. Você vai aumentando o ângulo, vai diminuindo essa força de atrito estática. Pergunta agora é como é que eu posso escrever a força que eu aplico em função do ângulo que eu inclino essa força. Porque eu quero saber se tem algum ângulo especial onde essa força é mais eficiente, por exemplo. Eu já tenho essa equação e vou combinar com essa equação aqui. F cosseno θ igual a força de atrito estática, que a gente calculou é μ vezes mg menos F seno θ. Então eu tenho isso. Então F cosseno θ é igual a μ mg menos F seno θ, e agora eu vou dar um jeito de isolar a força F. Então eu vou pegar esse termo e jogar para o outro lado. Então lembrar que ele está sendo multiplicado por μe e tem um sinal menos aqui. Então do outro lado sobra μe mg.
E agora eu vou conseguir isolar essa força. Posso colocar ela em evidência aqui. Então eu tenho F vezes esse termo em parênteses. E agora eu vou isolar o F, basta passar isso aqui dividindo. Então essa vai ser a resposta final. Então essa é a força em função do ângulo θ. Então se eu variar o ângulo θ, né? Como é que eu vario a força? Então essa fórmula vai me dizer. Então o problema é ele dá alguns ângulos específicos, né? Ele pede para calcular. Bom, ele pede para calcular os valores da força para alguns ângulos. Então nós temos aqui para 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60. E vamos usar esses dados para um I estático em MG. Você substitui aqui e depois substitui cada ângulo desse e acha esses valores. E com esses valores nós podemos fazer um gráfico. F em função de θ. F em função de θ. Θ de 0 até 60 graus. Bom, para fazer o gráfico você pega o valor de θ e equivalente a ele você anota o valor da força. Okay? Então é como a gente faz em laboratório. Por exemplo, θ igual a 0, né? Ele vai estar aqui algum valor em 240 newtons. Aí θ igual a 10 vai estar em algum valor menor. Então 10 graus vai estar por aqui. Ele vai estar por aqui. E assim você vai fazer para outros pontos, né? São 7 pontos, ok? Você vai obter algo assim. O gráfico você vai unir assim e você vai descobrir que aqui em 30 graus, né, a força de 206 newton é a menor que tem aqui. Então, 206 newtons. Essa é a força menor que a gente aplica. Ocorre esse ângulo 30 graus com esses dados aqui do problema. Ok? Então, isso me leva aqui que para eu manter esse bloco em repouso, né, com esse atrito estático e tal, eu posso aplicar qualquer força sobre esse eixo, sobre esse gráfico, mas a mais eficiente é a menor. Então, essa aqui, em torno de 30 graus.